Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, venhamos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz. Cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia da quarta-feira da segunda semana da Quaresma. E o que o Senhor tem a nos dizer? A primeira leitura é tirada do profeta Jeremias, que nos diz: Naqueles dias disseram eles: Vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. Um sacerdote não deixará morrer ali, nem um sábio o conselho, nem um profeta a palavra. Vinde para atacarmos com a língua, e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Atende-me, Senhor, ouve o que dizem meus adversários. Acaso pode-se retribuir o bem com o mal? Pois eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que fui à tua presença para interceder por eles e tentar afastar deles a tua ira. Vemos uma reflexão e oração de Jeremias diante de Deus. Seus inimigos se levantaram contra ele. Ele, que, como encerra o texto, estava intercedendo pelos mesmos. Foi justamente isso que recebeu em troca. Não foi o amor, não foi a resposta ao amor de Deus, mas sim tramaram contra a sua vida. E assim queriam conspirar para quê? Para fazê-lo cair, para que fizesse morrer a lei, perdesse seu conselho, a sabedoria e a palavra. E assim também o mundo faz conosco. Vemos que atacaram a Jeremias com palavras, com a língua. Então, assim quiseram de todas as formas destruir o poder de Deus, a ação de Deus em Jeremias. Porém, bem sabemos que Jeremias perseverou até o fim, sendo ele também um perseguido, sendo ele também humilhado, caluniado, difamado, e tantas outras coisas que passou, permaneceu fiel ao Senhor. Sua oração é somente dizer ao Senhor: acaso pode se retribuir o bem com o mal? Pois eles cavaram uma cova para mim. E lembra o Senhor que foi interceder por eles. Para quê? Para que o Senhor lhe faça justiça? Não, mas somente para que o Senhor olhe para a sua situação e tenha misericórdia também dele. Não somente para com os demais, mas para com ele também. Não pediu ao Senhor que se vingasse daqueles que lhe faziam mal, no trecho que hoje escutamos, mas para que o Senhor se recordasse, intercedera para que eles alcançassem a graça de Deus e assim não os abandonasse tampouco a ele, que não permitisse que o mal que fora feito contra ele realmente acontecesse. Esta é a confiança do profeta, deste sacerdote, que não abandonou a lei,
ou seja, as instruções do Senhor, tampouco a sabedoria e tampouco a palavra do próprio Senhor, mesmo por tudo aquilo que sofreu. E nós, irmãos e irmãs, diante dos sofrimentos, as calúnias, difamações, perseguições e tudo aquilo que fazem contra nós, permanecemos fiéis, intercedemos, pedindo a misericórdia de Deus por nós e pelos demais? Ou nos levantamos contra os demais como se fossem somente grandes inimigos a serem vencidos? O Salmo 30:31 nos diz no refrão: salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. É isso que pede também o profeta. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Então, o que se pede é que o Senhor tire da rede traiçoeira e que proteja. Ali alcançará sua salvação. E nós devemos também de recordar isso. Que o Senhor nos tire, muitas vezes, das mãos daqueles que armam contra a nossa alma, até mesmo contra a nossa vida e caminhada com Deus, mas confiarmos que o Senhor é o nosso refúgio e nos ajudará. Por fim, o Evangelho de São Mateus, que hoje nos diz: naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: que tu queres? Ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: de fato, vós bebereis o meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, Jesus por terceira vez está a anunciar a sua morte e ressurreição. Porém, uma vez mais, seus discípulos não entram na dinâmica de tudo aquilo que ele fala. Podem até ouvir, escutar, mas não de forma a assimilar aquilo que Jesus está dizendo. Então, Jesus fala tudo aquilo que deverá passar. Pelas mãos dos pagãos, ele sofrerá zombaria, flagelo, crucificação, mas será levado primeiro pelo povo de Israel. Mas aparece a mãe dos filhos de Zebedeu, que quer o melhor para os seus filhos. Vendo que se aproxima o tempo de Jesus ter o seu reino, mas não compreendendo qual reino é, pede-lhes os melhores lugares, um à direita e outro à esquerda. E Jesus pergunta: podeis beber do cálice? Sim, podemos. E Jesus diz que beberão deste cálice, mas estes lugares será aqueles ao qual o Pai preparar. E o que isso tem a ver conosco? Nós também, muitas vezes, queremos os melhores lugares nesta terra. Não nos enganemos,
recordemos, sejamos sinceros, a nossa humanidade tantas vezes quer o melhor. Não que não possamos em alguns aspectos ter o melhor. Sim, podemos. Mas devemos de buscar o melhor lugar, o reino dos céus. E é isso que Jesus indica. Beber o cálice que ele bebe também será necessário para obtermos estes lugares no céu, este lugar que nos é preparado. Então, Jesus vê que os outros discípulos se irritaram porque também eles queriam o mesmo, queriam aqueles lugares. Mas Jesus mostra para nós o como ganharmos o lugar que realmente queremos nos céus. Como devemos de agir? Devemos de, para ser grande, ser servo. E, para ser o primeiro, continuar servindo. E assim, compara a si mesmo, como dizíamos ainda estes dias. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Também nós devemos de recordar que antes de querer ser servidos, devemos de servir. Se nós servirmos a Deus e aos irmãos nesta terra, seremos servidos pelo próprio Deus nos céus. Recordemos aquilo que Jesus diz, que será Ele mesmo a passar na mesa e nos servir, uma alegoria para apresentar-nos um pouco do que é o reino dos céus. Por quê? Porque Ele mesmo dará de si para que nos preencher, de forma que nada impedirá de nos alimentarmos do amor, da graça, da presença de Deus. Então Ele mesmo nos servirá, mas nos servirá como? Dando-se inteiramente a nós, sem que nada impeça, porque já não haverá mais pecado ou ainda ação humana que nos impeça de ter acesso a Deus, já que estaremos diante dele na glória. Porém, o próprio Jesus nos disse que para isso devemos de aqui servir, de aqui dar a nossa vida, doá-la por amor a Deus e por amor ao próximo, e não querer subjugar os outros, não querer ser servido pelos outros, e não querer o melhor lugar aqui. Por quê? Porque aquilo que é a mentalidade do mundo é oposta à mentalidade do Senhor. Basta olharmos com aquilo que ele mesmo disse. O mundo oprime. O mundo quer os primeiros lugares e quer o poder. Já para herdarmos a glória dos céus, devemos ser humildes, devemos servir, devemos de recordar aquilo que o próprio Jesus fez por nós, como ele mesmo disse. Ele não veio para ser servido, ele que tinha todo o direito de sentar-se no trono, esperar que todos os seus súditos lhe fizessem tudo o que ele quisesse, da maneira que ele quisesse. Porém, não foi assim. Ele veio na sua primeira vinda para nos ensinar o caminho dos céus. E para chegarmos lá, devemos imitá-lo, servindo como ele serviu, amando como ele amou, doando nossa vida como ele doou. Mas o quanto temos nos colocado neste caminho, irmão e irmã? Peçamos à Santíssima Virgem Maria que interceda por cada um de nós, que nos ajude a cada vez mais sermos verdadeiros servidores do Senhor com humildade, reconhecendo que se o servimos de forma santa, pura, também nós seremos tantas vezes perseguidos pelos nossos inimigos, na fé, ou ainda inimigos humanamente. Porém, que Maria nos sustente a permanecermos como Jeremias, firmes até o fim, para que, servindo a Deus e ao próximo, amando verdadeiramente, possamos um dia chegar à glória dos céus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho, que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O santo e abençoado